refletes ensimesmado com o espírito inquieto. Nunca pensei que me acontecessem tais aflições. Lamentas, angustiado, conjeturando. Esperava ingratidões, certamente não, porém, de quem as sofri. Murmuras, cansado, com o coração em frangalhos. Até quando manterão opiniões injustas e rigorosas contra mim? Consideras ferido pensando: como são impiedosas as pessoas que me combatem? Nem sequer procuram saber se agi como afirmam que agi. Sofridos, recorda-os, acalentando pensamentos de união imediata, esquecido de que a enfermidade, para bater em retirada, exige tempo que faculte ao organismo afetado o refazimento e a readaptação. Sem o quereres, aspiras o ópio da ingratidão de quantos te amarguraram e te deixas sombrear pela opinião deles, como se fosse não o que és, mas o que eles dizem. Pessoas e opiniões são circunstâncias transitórias nas realidades legítimas da vida. Aquelas de destaque que te deixaram à margem não perderam valor nem te diminuíram. As opiniões delas, embora valiosas algumas vezes, noutras circunstâncias, refletem estados emocionais passageiros que o tempo afirmará ou alterará. Nós, no entanto, somos o que vivemos intimamente diante da consciência. Somos oportunidades em nós mesmos de fazer e refazer, prosseguindo resolutos e intimoratos no ideal que elegemos como meta essencial da existência. Por isso, não nos podemos deter nas evocações negativas, coletando limitações, revidando golpes da inferioridade das pessoas e das suas opiniões. Destinados à luz imperecível, guardamos a destinação sublime da vida real. Não te aflijas, não te deixes sofrer. Foste convidado à função de carta viva. Expressa em atos a mensagem que conduzes, esquecendo perseguições e desditas por imposição da própria tarefa. Jesus, o incomparável modelo e guia nosso, desconsiderando pessoas e opiniões do tempo em que esteve na terra, ateve-se ao desempenho do sublime dever de amar e servir, convidando não apenas os que eram tidos como puros e nobres, de todos conhecidos pelo valor de que se encontravam investidos, mas principalmente aqueles que, em se arrependendo do mal praticado, ao ingressarem nas fileiras da Boa Nova, promoveriam alegria no reino dos céus, graças à condição anterior em que viviam, agora em salutar alteração das linhas superiores dos ensinos dele. Escuta, companheiro, seja qual for teu nome, no trânsito da vida, se estiveres em descida na direção de algum despenhadeiro, ou se houveres caído mesmo de grande altura, não te julgues perdido, porque de qualquer modo a bondade de Deus nos cerca e nos procura. Se tombaste em caminho, sem recursos de erguer-te, por mais que a situação te desconcerte, não te guardes inerte, arrasta-te e prossegue, mesmo devagarinho,
porque um pouso haverá mais adiante, ainda que seja feito em pedra bruta, no qual Deus te socorre por alguém, limitando-te à luta. Caso o pé se te resvale e role sem defesa, na encosta de algum vale, segura de improviso essa ou aquela raiz que Deus te mostra de repente, para que não te faças infeliz. Se caíste na lama, não te suponhas sem amparo. Pensa na luz do sol que dia a dia, em todos os instantes, surge secando o pântano de leve. Também Deus, pelo sol do amor ilimitado, espera te levantes em tempo claro e breve. Mas, se desceste pelo abismo abaixo e te notas tão fundo que não percebes mais as mensagens do mundo, ainda assim, não te des a mágoas por sofrê-las. Ergue os olhos na treva que te alcança. Verás que Deus te envia o facho da esperança pela luz das estrelas. Sem dúvida, a justiça, alma querida e boa, é lei do próprio Deus que nos aperfeiçoa, mas Deus por si é sempre o eterno bem, o Pai que a todos ama e a todos abençoa, que a ninguém desampara, nem esquece a ninguém. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Saudações, queridos amigos, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estarmos aqui em mais este encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da nossa busca por Deus. Chegamos a mais um final de ano, ciclo novo que se inicia, fim do aquele que se vai. E assim, todos nos preparamos para uma nova jornada que se inicia no primeiro dia e que vai caminhando em direção à seta de Cronos, abrindo novos cenários e possibilidades para todos nós. Pensando nisso, o nosso tema de hoje será o recomeçar.
Tudo em a natureza é cíclico. Os dias e as noites, as estações do ano, os movimentos rítmicos do universo. Tudo parece girar sobre um eixo imaginário, realizando em cada volta um conjunto de ações e reações que poderão se repetir, transformando cenários em derredor, seguindo um fluxo inexorável dos seus objetivos finalísticos, quais sejam aqueles anelados aos elementos participantes deste movimento. Logo cedo, a natureza se insinua com vibrantes cores que brotam do horizonte longínquo, anunciando que é dia, e a noite, arrumando-se em nuances cada vez mais discretas, vai se miscuindo por detrás da barra alaranjada do horizonte, despedindo-se em alternâncias entre o claro que chega e o escuro que se vai. As plantas abastecidas pelo orvalho da noite abrem-se felizes para a chegada do astro-rei. Movimentos químicos alternam-se em transformações gasosas e fluidos seguem das raízes à copa, incentivados pelas luzes transformadoras que abastecem as folhas ávidas dos seus beijos. Assim, a terra aure os primeiros raios, estimulando as transformações que em seu seio se abrigam. Os astros giram em uma sintonia frenética e tudo acontece num balé de inigualável beleza e harmonia. Findo o périplo da carruagem do guerreiro Hélios por sobre o éter, eis que novas transformações se sucedem. Velho dia que se vai, noite nova que chega, anunciando o tempo de descansar e novas transformações. Várias religiões abordam em suas doutrinas a questão dos ciclos. Por exemplo, o termo samsara pode ser descrito como o fluxo incessante de renascimentos através dos mundos. O termo sânscrito e pali para movimento contínuo ou fluxo contínuo refere-se no budismo ao conceito de nascimento, velhice, decrepitude e morte, no qual todos os seres no universo participam e do qual só se pode escapar através da iluminação. Em outras religiões, a questão é abordada em termos mais dogmáticos, como, por exemplo, a ressurreição preconizada pelo catolicismo, judaísmo, islamismo. A doutrina espírita trata do tema da reencarnação como a volta de um ciclo ao início, um novo corpo para novas experiências. Diferentes abordagens para algo que subjaz a todas elas, a evolução. O budismo ensina sobre a libertação do sofrimento a partir da cessação deste sofrimento, mediante a saída da roda da vida para os mundos chamados ditosos. Os judeus, islamistas, católicos acreditam em um mundo novo, a partir das conquistas hauridas nas benesses dos deuses, enquanto que a reencarnação aparece como novas oportunidades evolutivas em busca da perfeição. Em comum, o progresso, o fim do estado de ignorância e o início de uma vida nova, cheia de oportunidades e compensações. Se fôssemos imaginar uma figura que representasse a síntese de tais opiniões e conceitos, a mais adequada talvez fosse uma espiral ascendente, que em cada volta represente patamares novos de experimentação, rumo ao objetivo maior a que tudo aponta. Mas e o dia a dia, o agora, como se diz por aí, o feijão com arroz, como é que fica? A cada dia, um recomeço. Acordamos, nos alimentamos, fazemos a higiene pessoal, trabalhamos, nos relacionamos com outras pessoas, resolvemos problemas, ficamos felizes, tristes, aliviados ou amargurados. Tudo em um espaço de tempo compreendido entre o amanhecer e a noite alta, quando exauridos das forças caímos em sono reparador. O que os ciclos, então, nos ensinam a partir disso? Justamente, recomeçar. Machado de Assis, escritor e poeta brasileiro, que viveu no século XIX, desencarnando em 1908, dizia em seu precioso Memórias Póstumas de Brás Cubas que dormir é um modo interino de morrer. Outro a dizer a mesma forma foi o filósofo Heráclito de Éfeso, que afirmava em sua teoria sobre o sono e a vigília que o homem está em contato com a morte quando dorme, pois o arder da sua alma fogo se abranda. Assim, quem dorme se assemelha àquele que está morto, sendo o sono um estado intermediário entre a vida em vigília e a morte. É claro que tais afirmações se dão em sentido figurado, obviamente.
pois quem dorme apenas descansa. Porém, ao fecharmos os olhos, tudo parece como se descêssemos a cortina para o próximo ato, implicando que o retorno em nada possa se parecer com aqueles atos precedentes. Todos os dias, gloriosas transformações podem ser empreendidas em nossas existências, amparadas por resoluções renovadas em propósitos mais altos, como se novas pessoas fôssemos renascidas para as novas vidas, como Francisco de Assis, Gandhi, dentre outros. Assim, vivermos na certeza dos ciclos anima os atores a estarem sempre prontos para novos papéis. O Espírito Lázaro, em uma das suas memoráveis mensagens, nos informa que o amor de Deus se expressa em uma palavra: a reencarnação, posto que esta é a prova da possibilidade de refazimentos e correção de rumos. Guardadas as devidas proporções, o amor divino está em um novo dia, um novo mês, um novo ano. Ninguém sabe ao certo qual é o limite desse calendário, quando visto pela ótica da singularidade de cada ser. Contudo, é imperioso que possamos acreditar que temos o tempo de hoje aproveitando ao máximo, sorvendo com a máxima aplicabilidade aos propósitos anelados. E se não der, levante, lute, mude, faça algo, tente outra vez. Ter um sentido, um rumo, é fator decisivo para a orientação dos propósitos e condigna fruição do tempo, senhor dos destinos e mestre dos acontecimentos. Aproveitar as oportunidades que a vida nos dá para os reencontros festivos entre almas irmãs e necessárias entre aquelas que se atropelaram nas vias da ignorância, aproveitar janelas que se abrem, oportunizando dia novo aos novos cometimentos, senda gloriosa para os novos passos. Não desprezar o concurso dos dias e das horas que fruem rápidos na ânsia de se completarem em mais uma volta, dando a elas a sensação de bem viver pelo bem saber. Assim, ano novo, dia novo, nova vida. Permita-se, como Paulo em sua providencial Damasco, estender o ciclo da espiral do tempo que se delineia em seus passos para aproveitar e substituir os pesados sapatos encharcados do lodoso pântano pelas sandálias leves do pescador de Cafarnaum. Os sentimentos grotescos e pesarosos pela esperança amorosa que estimula e eleva nada que dependa de ninguém além de nós. Somos passageiros na excursão rumo ao mais alto e necessitamos nos convencermos de que a inexorabilidade das leis e suas consequentes aplicações alcança-nos a cada passo, sendo possível se lhes alterar o rumo, mudando os cenários para algo mais gracioso, compatível com as belezas da esfera Gaia, ofertada como morada aos alunos da Escola da Perfeição, rumo em breve retorno à casa do nosso Pai Celestial. Afinal, sabemos e aprendemos assim, nos ciclos, que para aprender e viver e amar, é só recomeçar. Criar o futuro, descer do muro, mudar de endereço, virar do avesso, recomeçar. Recomeçar. Colher a flor, demonstrar amor, liberar perdão, contar o sonho, recomeçar. Recomeçar. Entender a mensagem, fazer a viagem, mudar de atitude, cuidar da saúde, recomeçar. Recomeçar. Seguir a luz, voltar a estudar, gerar um filho, atravessar o rio, recomeçar. Recomeçar. Abrir a porta, descobrir as cores, soltar a voz, admirar o infinito, recomeçar. Recomeçar. Plantar a semente, alcançar o milagre, andar com fé, voltar pra Deus, recomeçar. Recomeçar. Iniciaste a tua construção espiritual da fé em que te abrigasses, e sentias-te à maneira de alguém
cujo coração se revitalizasse ao contato de nova luz. Entretanto, sombras apareceram no firmamento de tuas mais belas aspirações, quais nuvens que te empanassem a visão do sol. Afeições em que te escoravas desapareceram na correnteza de interesses inferiores. Companheiros, muitos deles obsidiados ou infelizes, te impuseram inesperadas desilusões. Perdeste recursos que consideravas essenciais à própria segurança e te refugiaste em amargurada introversão. Provavelmente, viste seres amados vencidos pela morte e não pudeste conter as lágrimas incessantes que te segregaram no lar. Ouviste injúrias de lábios queridos que dantes te abençoavam a vida e tombaste em desalento. Ainda assim, ergue-te da tristeza ou do desânimo e caminhemos adiante. Sofrimentos vencidos são tijolos de experiência com que levantarás novas paredes no santuário da esperança. Não te demores na solidão e volve ao dia resplendente do trabalho, de que se fará no mundo a solidariedade humana por fonte viva de amor, e novas bênçãos te farão sorrir. Não importa a legenda que tragas na bandeira do teu ideal de fraternidade. Se caíste em algum erro, levanta-te e corrige com bondade o que a vida te pede retificar. Se paraste de servir, recomeça. Guarda, sobretudo, a certeza de que ninguém encontra a verdadeira felicidade sem Deus. Na hora atribulada de crise, em que as circunstâncias te prostraram a alma na provação, muitos acreditaram que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobriste ignoto clarão que te impeliu à trilha da esperança, laureada de sol. Na cela da enfermidade, muitos admitiram que nada mais te faltava senão aceitar o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor, para que não deixasses em meio o serviço que te assinala a presença na terra. No clima da tentação, muitos concordaram em que apenas te restava a decadência definitiva. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se um braço oculto que te deteve. Na vala da queda que te arrojaste refletidamente, muitos te julgaram para sempre em desprezo público. Entretanto, ao respirares, no cairel da loucura, recolheste íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono. Mas no último sorvo do pranto que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolvam um dia, pense em Deus, o amor onipresente que não nos desampara. Por mais aflitiva seja a dor, trará Ele o bálsamo que consola. Por mais obscuro o problema, dará o caminho certo, a justa solução. Ainda assim, não te afoites em personalizá-lo ou defini-lo. Baste-nos a palavra de Jesus, que nos revelou como sendo nosso Pai. Sobretudo, não te importe se alguém lhe nega a existência, enquanto se abrilhantam as palavras nas aparências do mundo, quando pudeste encontrá-lo dentro do coração nos momentos de angústia. É natural que seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens
conseguem divisar o esplendor das estrelas. Aquele era um ambiente acolhedor. Uma sala imensa com janelas ornadas de cortinas esvoaçantes, deixando no assoalho o brilho do sol da manhã. Uma temperatura agradável trazida por uma brisa, encharcada pelo aroma das laranjeiras, misturado com a vista que se perdia no horizonte, transformava aquela sala em um ambiente de conversas boas e memoráveis lembranças. Quinto, adentrara na sala para uma conversa com o benfeitor Lustosa, que se assentava em uma poltrona confortável à distância mediana de um piano, tocado com maestria pela jovem Lívia, filha prendada de traços finos, inteligente e culta, de faces angelicais. A jovem entoava a bagatelle número 25 de Beethoven com elevada destreza, tornando aquele ambiente ainda mais agradável. Lustosa era um senhor de idade provecta, barba grande, bem assentada sobre o peito, e uma cabeleira de fios nevados que caíam sobre os ombros arqueados, que lhes davam um aspecto de sobriedade e sabedoria. Quinto, havia sido chamado por Lustosa para tratar de um assunto de seu interesse. Afinal, já se passavam muitos anos desde a sua chegada naquela paragem espiritual e já se fazia hora para tais conversações. Em verdade, fora percebido por todos que os afazeres do rapaz já não mais refletiam o brilho de outrora, e ele, assim como já se houvera percebido em outras situações, apontava sinais claros de esgotamento das forças, carecendo de renovação. A jovem Lívia teria sido para ele o único motivo da sua permanência naquele local, uma vez que afeiçoara-se à moça desde que a viu pela primeira vez. Os olhos profundos da donzela arrebataram-no de tal maneira que mal podia cumprimentá-la. Tamanha era a fascinação que lhe irradiava. Assim, tornou-se jardineiro e zelador da propriedade com tamanho zelo que o senhor Lustosa, vendo em suas vibrações emanações de grande potencial, o acolheu no seio do seu lar, permitindo a Quinto receber da jovem Lívia gotas de esperança quanto a um futuro, respeitando um lento ciclo de proveitosa conquista. Em outras experiências já vividas, ele fora arrebatado por dissabores do campo da amorosidade, que o fez por diversas vezes proferir aos céus o juramento de jamais voltar a viver qualquer experiência amorosa que pudesse ameaçá-lo a novos sofrimentos. Era tamanha a sua obsessão pelo tema que chegou a afirmar para vários dos seus próximos ser o amor a pior de todas as quimeras, pois ardia corações ávidos de alegria e prazer, tornando-os calcinados e à prova de quaisquer manifestações mais delicadas de aproximação. Fizera-se um misantropo, embora fosse loquaz quando inquirido, reservava-se ao silêncio contemplativo, achando nas rosas do jardim fiéis amigas, com as quais podia entregar-se sem o vício dos ressentimentos. Lendo os pensamentos que povoam a mente do jovem Quinto, abordou Lustosa sem maiores arrudeios. Quinto, já faz anos que estamos reunidos sob as bênçãos desse lar e jamais tivemos a oportunidade de falar sobre o passado. Sinto que algo o assusta e gostaria de poder ajudá-lo de alguma maneira. O jovem, taciturno e pensativo, observava os olhos de Lustosa em busca de verdades escondidas, sem encontrar motivos para duvidar das boas intenções do Senhor. Assim, deixou-se penetrar por uma onda de emotividade que lhe abraçava a alma com um calor que há muito não sentia, aproximando-se do amável interlocutor com gestos de desesperado interesse. Em verdade, senhor Lustosa, tenho tido o privilégio de viver sob o teto da sua honrosa residência, agradecido pela oportunidade de servi-lo com a dedicação de um amigo fiel, sem desejar absolutamente nada mais que pudesse me ser dado. Diante dos inúmeros fracassos das iniciativas do passado, o acolhimento calmo e o silêncio das flores têm sido o bálsamo a suavizar as dores que ainda acalento em minha alma. Contudo, sinto minha vida vazia de sentido e fico a perguntar-me se haverá um dia em que alguém poderá sorver da primazia de encontros como os que aqui experimento e, ao mesmo tempo, a sensação de completude, senhora de toda a felicidade da existência.
Lustosa observava as palavras do amigo, tentando identificar as portas daquela alma sofrida, a partir das quais pudesse adentrar em solo contaminado por dores atrozes. Quinto, conheces o amor? Perguntou agudamente o senhor que o arguía. Os olhos do jovem abriram-se como se o invasor explodisse a combinação de um cofre onde armazenava os últimos objetos de valor, dando um passo para trás em sinal de descontentamento. O senhor Lustosa, vendo a surpresa do rapaz, concluiu que a oportunidade se fizera presente e sem mais voltas completou. Quinto, sinto por você especial afeição e percebo o quanto somos, eu e Lívia, importantes em sua vida de diferentes maneiras. Assim, tenho uma proposta a lhe fazer. Que tal recomeçar de um ponto onde possa reparar as arestas mal resolvidas dos teus sentimentos? O jovem Quinto, àquela altura completamente desnudo de quaisquer segredos, aproximou-se de Lustosa, agora em posição de arguição curiosa. Senhor, o que pensas fazer em relação a mim? Sou aquele que amou sem desvelo e sempre encontrou em seus caminhos curvas escorregadias da desesperança, obstáculos amargos das traições e arrependimentos que mais ferem do que saram, punhais cravados no peito que ardia em chamas amorosas, inundando de lágrimas os rios dos sonhos do jovem que apenas queria encontrar o amor. Percebi que, assim sendo, não era o amor dos poetas algo que me fosse reservado, ficando apenas ao degredo dos sentimentos e o abandono de projetos novos de previsíveis resultados. Lustosa, compreendendo que a matéria era de maior gravidade, escolheu as palavras com cuidado, evitando perder aquela chance que ali se abria. Quinto, e se pudesse recomeçar em um ponto sem a dor que lhe constrange a alma? E se pudesse irmanar-se a uma alma que lhe permitisse encontrar nas ramagens mais sutis do entendimento a certeza da completude e a segurança do desenvolvimento da sua intimidade mais profunda? Se fosse capaz de encontrar alguém com quem pudesse caminhar pelas estradas iluminadas do amor, aprendendo por ele a renunciar sem as dores causadas pelas decepções, o que diria? Eu diria que sim, senhor, respondeu o jovem sem pensar. É claro que gostaria, mas quedou-se, nesse instante, por uma decepção que parecia arruinar aquele último fio de esperança que surgia em sua carente alma. Quinto, repetiu Lustosa em voz mais firme, o que sabe sobre a reencarnação? Nada mais do que os experimentos sofridos de transatas oportunidades, repetições jocosas de algum criador que se diverte com os erros das suas criaturas. O senhor sorriu com expressiva alegria diante da ingenuidade da resposta do jovem, ao que concluiu: em verdade, meu jovem, é a reencarnação a maior das demonstrações do amor divino para com seus filhos, pois dá-lhes não só oportunidade renovada, como também permite as diferentes configurações de similares encontros, permitindo releituras e ressignificações proveitosas aos bons entendimentos. A jovem que desposar em existência pretérita, assim como tu, lamenta em sofridas lágrimas as oportunidades perdidas ao teu lado e carece, assim como tu também, de providenciais reajustamentos. Sem a reencarnação, a existência infinita do espírito seria um logro de incontáveis sofrimentos, sem oportunidades redentoras de sorregimento. Pois providenciaremos vida nova para vocês. Serás na terra mais uma vez um doente em busca do sonho do amor correspondido. Dar-te-emos por companhia a jovem Lívia, que deseja prestar-lhe homenagem ao amor que por ela demonstra veladamente sob os olhos nublados de lágrimas, e em conjunto receberão a querida Maria, sua amiga de outrora, a qual lhe será um ninho de amor, a criança que aprenderá contigo a difícil arte de amar. Os olhos do jovem realçavam a luz perdida nas estradas enlameadas da ignorância. Agora, quem sabe poderia experimentar o que é o verdadeiro amor. Deixou-se cair em sono profundo, despertando anos depois, sob os pés de uma laranjeira cujo perfume lhe reacendia a chama da saudade de entes queridos, os quais não conseguia mais identificar em seus pensamentos. Ao seu lado, a amada Lívia derramava sobre ele o brilho dos olhos angelicais de todo sempre, tendo aos braços a doce Maria, que sorria e juntos experimentavam, enfim, as sensações prazerosas da gratidão a Deus pelas novas possibilidades. Eram esses espíritos, outrora cansados, que a duras penas aprenderam que, assim como o sol, após o poente, vem sempre o despertar.
Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E com os que erram, feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você ficar triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mais que um você possa confiar, e que tenha até inimigos pra você não deixar de duvidar. Quando você ficar triste, que seja por um dia, mas não o ano inteiro. E que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar, pra recomeçar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar, pra recomeçar, pra recomeçar, Pra recomeçar. recomeçar, pra recomeçar. No anseio da perfeição, não te confies ao êxtase inoperante, à maneira daqueles que se namoram do céu, perdendo-se nos labirintos da terra. Não menosprezes a iniciação pura e simples, para que a vitória te coroe mais tarde os votos ardentes. O fruto substancioso desabrochou na flor tenra e humilde, e o palácio que impressiona pela beleza e majestade foi um dia inexpressivo e incipiente alicerce. Se te propões atingir o poder curativo, amplo e seguro, principia por ajudar ao enfermo da vizinhança, quando não possuas um doente no próprio lar. Se aspiras à liderança no amparo à infância desvalida, começa por ajudar na limpeza e na alfabetização dos pequeninos desamparados que te rodeiam o ninho doméstico. Se arquitetas para ti mesmo o belo destino do missionário, consagrado à edificação popular, inicia a tua obra entre as quatro paredes da própria casa, oferecendo ternura e arrimo, segurança e consolo aos parentes menos felizes. Se pretendes advogar a causa dos alienados mentais, fazendo-te protetor dos semelhantes que a loucura e a obsessão encarceraram na sombra, estreia o nobre serviço, suportando com alegria o progenitor desequilibrado, a mãezinha demente, o irmão ignorante ou o próprio filho ainda cego para a luz. Muitos sonham a santidade quando não chegaram ainda a exercitar os menores rudimentos da gentileza,
E muitos intentam escalar a montanha do heroísmo espetaculoso quando apenas dormem nos impulsos primitivos da natureza, caídos no vale da perturbação a que se acolhem. Acordemos para a melhoria justa, antes do acesso aos dons de que nos achamos infinitamente distantes. Quando todos imaginam grandes feitos, sem coragem de atacar os feitos pequeninos, o bem não passa de formosa ilusão no caminho das criaturas. Encetemos hoje a construção do amor, para que o amor um dia reine na terra em sublime triunfo. Uma palavra de estímulo alcançado, um gesto de carinho que soerga o irmão que tombou, um sorriso de compreensão à vítima do erro, um agasalho à criança nua, um consolo ao velhinho desesperado, um ato singelo de renúncia que nos ajude à própria educação. O êxito da grande viagem começa nos passos mais simples. Saibamos, pois, antes de tudo, oferecer a Jesus a migalha de nosso esforço persistente no bem, para que Jesus, desde agora, atenda ao muito de que necessitamos com o pouco que lhe podemos dar. Encontrá-los-ás, talvez, a cada passo, nas sendas do dia a dia. Os companheiros que se distanciaram da confiança em Deus e em si mesmos, tentando, de maneira inútil, a fuga do próprio mundo íntimo. Acreditaram na intangibilidade do poder humano e resvalaram nas próprias fraquezas. Admitiram a superioridade da forma e verificaram, assombrados de sofrimento, a desagregação das estruturas materiais. Galgaram o pináculo da inteligência materialista e acabaram desmemoriados, à feição de musicistas que perderam as cordas dos violinos raros em que se manifestavam. Conquistaram a riqueza amoedada, sem apoio no trabalho construtivo da paz e do progresso, da cultura e da beneficência, e compraram com ela as enfermidades que os impelem à morte prematura. Senhorearam influências vigorosas e viram-se relegados ao desvãos do esquecimento. Matricularam-se nos excessos do prazer e titularam-se em conhecimentos amargos. Desprezaram responsabilidades que lhes honorificavam a existência e caíram nos tóxicos em que, debalde, procuram renovação e esperança. Se sofreste a separação de amigos queridos, mas transviados da confiança em Deus, sem possibilidade de socorrê-los de imediato, ora pela tranquilidade de cada um e não detenhas no trabalho a realizar. Prossegue com o bem, pelo bem e junto daqueles que se dedicam ao bem de todos e espera com paciência. A verdade não tem pressa. O tempo, com o amparo de Deus, saberá descobri-los para trazê-los de volta à posição que assumiam. Eles, os companheiros que se ausentaram da fé na divina providência, não são maus, e sim doentes da atenção e da memória, do sentimento e do raciocínio, que regressarão à realidade. Para isso, porém, é imperioso não os desprezares. Endereça-lhes um pequeno pensamento de paz e simpatia sempre que te assomem a lembrança, na certeza de que apenas estagiam na escola de experiências a fim de retornarem mais tranquilos e mais felizes à seara que lhes espera, a seara do bem, para se identificarem plenamente com os desígnios de Deus. A cada momento, podes recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida.
Nunca é tarde para fazê-lo. Todavia, é muito danoso não lhe dar prosseguimento. Parar uma atividade por motivos superiores às forças é fenômeno natural. Deixá-la ao abandono é falência moral. A vida é constituída de desafios constantes. Sai-se de um para outro em escala ascendente de valores e conquistas intelecto-morais. Sempre há que se começar a viver de novo. Uma decepção que parece matar as aspirações superiores, um insucesso que se afigura como um desastre total, um ser querido que morreu e deixou uma lacuna impreenchível, uma enfermidade cruel que esfacelou as resistências, um vício que por pouco não conduziu à loucura, um prejuízo financeiro que anulou todas as futuras aparentes possibilidades, uma traição que poderia ter te levado ao suicídio. São apenas motivos para recomeçar de novo e nunca para se desistir de lutar. Não houvesse esses fenômenos negativos na convivência humana no atual estágio de desenvolvimento das criaturas, e os estímulos para o progresso e a libertação seriam menores. Colhido nas malhas de qualquer imprevisto ou já esperado problema aterrador, tem calma e medita, ao invés de te deixares arrastar pela convulsão que se irá estabelecer. Refugia-te na oração, a fim de ganhares força e inspiração divina. Como tudo passa, isto também passará. E quando tal acontecer, faze teu recomeço a princípio, com cautela, parcimonioso, até que te reintegres novamente na ação planificadora. Teu recomeço é síndrome de próxima felicidade. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou, não, não, não. Tente, levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, 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 não. Há uma voz que canta, há uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente e não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Tente e não diga que a vitória está perdida. Se é de batalhas que se vive a vida,
tente outra vez, tente outra vez. Se caíste, não desanimes, tenta de novo a caminhada. Se choras, não desesperes, tenta de novo ser feliz. Se sofres, não te rebeles, tenta de novo compreender. Se te ofendem, não revides, tenta de novo perdoar. Se problemas antigos reaparecem, não te aflijas, tenta de novo resolvê-los. Se te sentes abandonado, não te perturbes, tenta de novo um novo amigo. Se a ingratidão te fere, não descreias do bem, tenta de novo semeá-lo. Se o fracasso surge, não te entregues, tenta de novo e vencerás. Tenta de novo, e ao teu lado, ombreando contigo, terás sempre Jesus, o amigo fiel de todas as horas, que nunca perde a esperança de que um dia possas ascender ao reino da paz e do amor inalteráveis. Sebastião Loredo, estimado motorista, depois de afeiçoar-se ao Evangelho, fizera-se mais consagrado à oração. Clarividente, encontrava grande consolo na palavra de Eusébio, um instrutor espiritual que lhe dedicava incessante carinho. Entretanto, apesar de todos os votos que fazia, estava sempre a braços com dificuldades morais de vulto. Tomando o automóvel pela manhã, certa feita afirmou: Deus está comigo, Deus está de meu lado, Deus me ajudará, Deus me dará suas mãos. Mas justamente nesse dia, Sebastião rixou com alguns colegas, perdeu a calma, abusou da velocidade, foi multado, desentendeu-se fortemente com o posto fiscal. À noite, no instante das orações, sentia-se envergonhado. Como de outras vezes, Eusébio surgiu-lhe aos olhos e argumentou convincente. O pupilo errara com agravantes, conhecia as próprias obrigações. Cabia-lhe controlar-se, asserenar-se, pois que espírita algum pode, em boa consciência, ignorar o dever da humildade? Sebastião, contudo insatisfeito consigo mesmo, disse em voz alta: Meu amigo, meu irmão, como proceder? Saí de casa orando, buscando vigiar, e muitas vezes repeti hoje: Deus está do meu lado, Deus me ajudará, Deus me dará suas mãos. Sim, sim, concordou Eusébio. Tudo está certo, mas não se esqueça de que nós também precisamos estar com Deus, permanecer ao lado de Deus, ajudar a Deus e entregar as mãos a Deus. Está bem? Sebastião gaguejou e acabou conformando-se. Está bem. Então, disse Eusébio, amanhã vamos começar tudo de novo. Senhor, ilumina-me os passos para que assim eu possa caminhar na direção certa. Aqui estou, Senhor, com meu coração aberto para que o Senhor possa fazer dele sua morada. Eu, que sempre tentei mais acertar do que errar, quero assim continuar. Dai-me esperança e confiança de que existe um horizonte à minha espera e que só depende de mim mesma para começar a caminhada. Quero, Senhor, cada vez mais buscar a verdade no meu sentimento, ouvir a voz do coração. Guia, Pai, meus passos, mostra-me o caminho a seguir.
Quero deixar para trás meus fardos, minhas culpas e caminhar leve e livre pela terra, agradecida a tudo e a todos, apreciando o caminho, plantando flores nos jardins da vida, amando o máximo que me for possível, sendo pura de alma e de coração. Que eu possa, Senhor, atrair as pessoas certas para a minha vida, os acontecimentos corretos e que possas me livrar do apego, do medo, do arrependimento e da tristeza. Que a dúvida, Senhor, não ofusque a certeza que sempre tive forte em meu ser. Preciso de vós nesse momento, Senhor. De joelhos, estendo-te minhas mãos, ó grandioso Pai. Que assim seja. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce nuvem cada amanhecer. Oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce nuvem cada amanhecer. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Esse ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Oh, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Todo dia nasce novo em cada amanhecer. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Esse ano quero paz no meu coração. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Analisando tudo isso, então sonhemos. Sonhemos o nosso próprio sonho de autorrealização. O que pretendemos nos próximos tempos, que são efêmeros, que são transitórios, mas que são a nossa realidade. Fiquemos nesses instantes, então, projetando o nosso futuro. Ampliação de sensações,
idealizações humanitárias, indo além, transcendência, vivendo o espiritual e colocando-o no mundo, divinizando a matéria. Seja lá qual for o nosso sonho, ele deve ser algo que nos impulsione, que nos gratifique, que nos anime, que nos entusiasme e nos faça agir no mundo, nas formas, nas atitudes, no comportamento. Sonhemos então com o nosso vir a ser nesses instantes.